Sejam bem-vindos a mais um podcast do Na Sala da Diretoria. Hoje nós vamos conversar sobre uma temática muito importante e ela tem ligação com o nosso último podcast, onde nós vimos como o cérebro aprende. Nós vimos que um dos fatores muito importantes é o sono. E hoje nossa convidada, psicóloga, estudou comigo, inclusive, vai se apresentar. Vamos receber a Mariana Gereissati. Seja bem-vinda, Mariana. Eu sou Mariana Gereissati, eu sou psicóloga, como a Manu disse, a gente estudou juntas. Mas para falar do sono, foi uma outra formação, que foi a formação da consultoria de sono. Então, óbvio que uma coisa conversa com a outra, mas hoje eu falo muito mais enquanto consultora de sono do que como psicóloga, para a gente poder aprofundar aí nas questões do sono, que é um mundo que ainda está sendo descoberto, né? Com certeza, e que é um tema que apavora muitos pais, né? Que é uma grande dor de cabeça quando não é conduzido da melhor forma, e aí vira... Às vezes a hora do sono vira a noite do terror, né? No final do dia todo mundo tenso, né? Exatamente. E para começar, Mari, eu queria te perguntar, qual é o impacto do sono no bem-estar e no desenvolvimento das crianças e adolescentes? Tá bom. Dá pra gente refletir com a gente mesmo, né? Assim, quando eu não durmo, como é que é meu dia no outro dia? Eu funciono do mesmo jeito? E quando a gente pensa em crianças, principalmente as menores, às vezes elas não dormem na sequência, assim, várias noites que elas não estão dormindo bem, algumas Sim. nunca dormiram bem, né? Então, a gente tem diversas consequências, assim, o sono é um processo regulador, ele é um processo ativo, né? Não é a falta de ir estar acordado, é o momento do sono. Então, assim, quando a gente dorme, é quando a gente apreende as informações, então, ao longo do dia, a gente aprende. Mas é durante o sono que o cérebro consegue fazer as conexões cerebrais, né? As novas sinapses, né? Quando a gente de fato consolida o conhecimento. Então, quando a gente não dorme, a gente deixa aprender? Não, mas a gente aprende uma quantidade muito menor. Né? A gente capta uma quantidade muito menor de informação, então isso gera também algumas consequências em memória. A gente tem menos lembranças, tem uma memória mais encurtada. Tem consequências no humor da pessoa, porque a gente aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quanto pior eu durmo, mais alto tá meu cortisol, então mais propensa à irritação. Eu tô, assim como também mais propensa a desequilíbrios emocionais, né? E também a agitação, porque esse cortisol normalmente vem junto com um pico de adrenalina. E essa adrenalina, ela tem uma agitação motora. Então, é muito comum em crianças. Isso a gente não vê tanto em adulto. Mas em crianças especiais, porque é aquelas crianças que viram giraia. Sim. Né? Que estão super agitadas. Muitas vezes é só falta de sono. Tem consequências no peso. A gente tem vários estudos comprovando a obesidade, né? Um aumento do peso com um sono pior, porque aí a gente você fica metaboliza ansioso, pior. né? A gente metaboliza menos, o nosso corpo entende, pô, se ela não dormiu, ela está em uma situação de perigo, então ela precisa consumir doce. Em geral, a gente vai, porque vai me dar mais doce. energia. Então, a gente se alimenta pior, a gente metaboliza mais baixo, tem uma baixa no sistema imunológico, então aquelas crianças das rinites, né? As crianças dos ites normalmente têm um sono pior. A gente não sabe o que começou primeiro, as ites ou o sono. Mas uma coisa se retroalimenta, a imunidade cai. Então, assim, mais ou menos tudo tem influência, o sono influencia, né? Engraçado que você falando, eu sou azite, eu tenho todas as ites. E a minha mãe conta que eu passei 6 meses sem dormir à noite. Desculpa, eu vou consertar. Foi 1 ano, tá? Eu acompanhei. Eu existia. 1 ano sem dormir à noite. Eu dormia durante o dia, aquele sono quebrado. E quando ela chegava do trabalho à noite, eu passava a noite acordada. Então, é engraçado que isso né? gera impacto até hoje na minha vida. Eu sou cheia das alergias, tenho várias coisas que podem ter sido ocasionadas e provavelmente são por conta dessa questão do meu sono. E até hoje, o meu sono ele não é essa coisa assim... linear. Eu durmo muito fácil, mas ele não é linear. Com qualquer coisa eu acordo. É engraçado. E assim, e pegando o gancho, né? A minha mãe fala muito sobre esse assunto, que tem um impacto, e eu vejo muito isso na escola, quando os pais vão conversar conosco, né? Conversando com amigos, o impacto que tem as crianças não dormirem, né? Porque os pais, para que a gente esteja mais paciente, para que a gente esteja mais disposto, a gente precisa
ter uma noite de sono Sim. bacana, né? E quando os nossos filhos começam a se despertar, esse sono que não é um sono tranquilo, os pais também sofrem com isso. E isso acaba impactando também Na relação. na relação das crianças, né? Sim. Então é muito importante, eu acho que a gente vai conversar muito sobre isso, com estratégias, né, práticas, de como é que as famílias podem ser orientadas para ter as posturas adequadas e consiga tanto que a criança se beneficie de um sono de qualidade, quanto também os pais, né, que são responsáveis e que precisam. Eu digo que a única coisa que tira meu humor realmente é a ausência de sono, né? É muito engraçado que, graças a Deus, acho que Deus só dá o que a gente pode suportar. A minha filha, desde os 3 meses, que dorme a noite toda, que não tem problemas de dormir. Mas Há controvérsias, na verdade. A gente não sabe se ela que dorme a noite toda ou se a Manuela que não dorme acordava, acorda. exatamente. Tem até uma situação engraçada que quando ela era pequenininha, que aprendeu a andar, ela já saía da cama, né? Assim, que a gente deixava a cama dela é bem baixinha. E aí ela ia tentar subir na nossa cama. Ela tentou tantas vezes me acordar que ela ia pro pai, já direto. Assim, aprendeu que não, comigo não funcionava. E aí, Mari, voltando, quantas horas de sono? Assim, existe um padrão para cada faixa etária? E existe uma forma da gente medir a qualidade desse sono? Existe, assim. Em relação a tempo de sono, que a gente precisa saber quanto menor essa criança é, normalmente mais horas de sono ela precisa. Por quê? A gente sabe que o nosso cérebro não nasce, ele nasce pronto estruturalmente, mas não é conectado, né? Principalmente essa parte do pré-frontal, que é o que nos torna humanos de verdade, né? Toda parte de raciocínio, de decisão, ela é formada depois do nascimento. E é ao longo do sono que essas sinapses vão se consolidando. Então, quanto menor a criança, mais novo o mundo é. Então, mais estímulo ela está recebendo, mais coisas ela tem a aprender. Quanto mais eu preciso aprender, mais eu preciso dormir. Daí, porque os bebês pequenos, né? Se a gente pega no recém-nascido, eles dormem. Exatamente, eles dormem de 16 a 18 horas por dia. Eles precisam dormir porque eles estão aprendendo muita coisa, muita informação. E esse cérebro precisa ir assimilando aos poucos. Né? A gente falando já em idade escolar, o ideal é que as crianças dormam em média de 10 horas. A gente precisa ver, porque a gente tem os baixos e os longos dormidores, mas a gente fica ali na média de 9 a 11 horas. E assim, 9 é a esmagadora minoria. Né? Menos de 10 a gente já se preocupa, a gente já precisa analisar se está sendo ofertada mais horas ou se a criança, porque realmente ela é um baixo dormidor. Alguns chegam a fazer 12 horas. E aí, se a gente vai subindo, isso vai até uns 8, 9 anos, essa necessidade. Depois cai para 9 horas, eles ficam bem, que é quando já estão entrando ali na adolescência. Que aí já tem outras mudanças. Eu acho que eu sou uma eterna adolescente, porque eu preciso dormir no mínimo 8 horas. Menos do que isso. Mas deixa eu te dizer assim, os estudos até mais recentes, eles já trazem que a gente consegue ficar bem com 6. Mas, em sua esmagadora maioria, a necessidade humana é de 8 horas. O que é que está acontecendo? O mundo evoluiu muito rápido e a nossa espécie não acompanhou. Né? A gente ainda é muito mais parecido com os nossos ancestraizinhos, macaquinhos lá da onde a gente veio, que, no claro, a gente está disposto para acordar, tá de dia. Mas as outras 12 horas era para estar escuro. Né? E a gente deveria estar com menos estimulação e dormindo. Cada vez menos isso tem acontecido. Esses adventos de telefone, inclusive, atrapalham bastante em diversos fatores, né? A gente mais para frente vai falar aí de ambiente de sono, mas além de atrapalhar a gente a entrar no sono, eles têm encurtado o nosso ciclo de sono, que é uma coisa que a Manu perguntou, né? Em relação à qualidade do sono, a gente teria como medir. Se você fizer um exame, né, uma hipnografia, normalmente não é necessário, nem indicado, porque mexe em vários fatores para uma criança, não é legal. Mas a gente vê pelo humor da criança, pela forma como ela acorda. A criança acorda bem, ela acorda espontânea, uma coisa que a gente sempre presta atenção no fim de semana, quando não tem aula. Ela acorda por volta do mesmo horário? Ela funciona do mesmo jeito? Ou não? É aquela criança que já demonstra um jet lag social. Muito comum nos adolescentes. Os adolescentes, na semana, acordam porque é um jeito. Eu tenho certeza. Eu sou eterna adolescente. Eu tenho esse jet lag social total. Pois é. Mas muitas vezes a gente percebe isso em crianças. Né? Às vezes as crianças querem, inclusive, se virar mais vespertina mais cedo. Então, se querem dormir mais tarde no fim de semana para acordar mais tarde. E aí, isso mostra pra gente na semana talvez não seja suficiente. Né? E esse sono que é compensatório não compensa. Não compensa. É a mesma história que você estava falando, quando eu era pequena, eu não dormia bem de noite. Aí eu dormia vários sons durante o dia.
A gente dá uma melhorada ali de humor, a gente abaixa um cortisol. Mas a nível de aprendizagem, de constituição, inclusive essa parte de crescimento, a gente não falei na outra hora, Sim. mas o crescimento, o GH é muito melhor absorvido durante o sono. Tudo isso tem interferência. Mário, deixa eu te perguntar. Eu vejo muito agora nas redes sociais o pessoal que bota o smartwatch para acompanhar a qualidade do sono. Isso funciona? Como é? Me conta aí. Eles conseguem medir, eu acredito que pela frequência cardíaca, eles acompanham pressão arterial e frequência cardíaca, eles conseguem medir qual é a fase de sono que a gente tá. Sim. Se a gente chega no sono profundo, né? Assim, Exatamente. Só que tudo na vida tem seu pós e seu contra. Então, assim, era uma coisa que eu ia até falar quando a gente falasse de ambiente. A gente já foi comprovado, né? O sono é muito novo, principalmente o sono de criança. O estudo do sono, a medicina do sono é muito novo. E muitas pesquisas a gente faz inferência para criança, porque a gente só tem pesquisas em adultos. Mas o que é que se sabe? O campo eletromagnético dos eletrônicos, todo eletrônico, ele emite um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele tem uma interferência no sono. E o que é que se conseguiu comprovar? Que a menos de 2 metros de distância da cabeça, ele está reduzindo o nosso estágio 5 do sono não REM, que é um estágio de limpeza de toxinas cerebrais. Coincidência ou não, é quando a gente limpa as toxinas de Alzheimer, né? A célulazinha, eu não vou saber o nome, porque é um nome bem específico, que está aumentada em pessoas com Alzheimer. A gente está tendo casos de Alzheimer cada vez mais cedo, mas praticamente todos nós dormimos com o telefone do lado. Porque uma coisa é, a gente tem um aparelho de ar-condicionado no quarto que fica bem embaixo, mas o campo eletromagnético dele é bem menos significativo do que de um aparelho celular. Sim. Né? Que muitas vezes está embaixo do travesseiro ou de qualquer canto. Então, assim, o smartwatch, dependendo da função que ele estiver exercendo naquele momento, quando a gente bota no modo avião, ele reduz esse campo eletromagnético. A gente ainda está tateando, né? A gente é um pouco cobaia nesse sentido de lidar com a tecnologia. Nossa geração está aí sendo testada e vendo que somos a primeira geração que usa direto de forma smartphone, intensa, né? Essa geração que está chegando nasceu com smartphone, porque a gente ainda não. A gente ainda teve esse primeiro sono sem legal, nada. né? A gente amadureceu, né? A gente veio ter telefone no ensino médio, não, mas assim, ainda era aquele telefone do jogo da cobrinha, Exato. né? Porque o meu primeiro filho tem 13 anos e quando ele nasceu eu não tinha. Hoje em dia eu fico, meu Deus, não tem as fotos dele bebendo no meu celular, como é que pode? Tem que baixar, porque na época ainda era câmera. Era câmera. Era aquela... Sou velha, mas não tanto. Saga shot, Sony. Ó, minha filha, todo mundo andava com câmera. Hoje é loucura ter uma câmera. Mas essa geração que vem agora, que ela vai pegar direto, né? E aí é que a gente vai ver. Mas assim, alguns cuidados quando a gente atende bebê, gente, pelo amor de Deus, evita. Tem gente que vai botar o ruído branco, bota um telefone dentro do berço. Precisa, porque você encurta um estágio de sono que é muito importante. Né? Então, o estágio não encurtado dificulta um pouco a qualidade do sono, que aí a gente reduz as horas de sono. Por que é que antes a gente dormia 8 horas, agora a gente dorme 6? Porque o nosso não REM tá menor. Sim. E ele tá menor por conta desses estímulos também. Óbvio que tem vários outros fatores, né? Porque a gente fica no celular até a hora de dormir, a gente acorda e olha o celular. A gente abre o olho olhando o celular, né? Mari, e falando em bebês, em colocar o celular dentro do berço para dar uma ajuda aí o bebê a dormir, a partir de qual idade, assim, a partir de quanto tempo, existe isso ou não? O bebê está pronto para dormir sozinho? Vamos lá. Em teoria, o bebê nasce pronto para dormir sozinho, certo? Adormecer é um aprendizado para ele, porque ele já, na barriga, esse bebê tinha momentos de sono e momentos acordados. Sim. Porém, adormecer no mundo, né, depois extra-útero, também é um aprendizado. Se desde sempre esse bebê é colocado para adormecer no berço, a gente acompanha sempre, a gente está perto do bebê, a gente acompanha, a gente olha, mas a gente não tem o hábito de precisar ninar desde o começo. A gente tem bebês aí que desde as primeiras, às vezes, não é que o bebê não vá dormir a noite inteira garantindo, só porque ele adormeceu sozinho, isso é um mito. Porém, porque eles têm necessidade de alimentar. Isso vai muito de organismo para organismo. A gente tem até os 6 meses para que o bebê a gente tenha segurança que o bebê tem estômago suficiente para ficar as 11 horas de sono sem se alimentar.
Mas antes disso, a Manu acabou de dizer que a Luísa dormia com 3 meses, né? A gente Exato. tem Aí, vários relatos. Assim como a gente tem vários relatos de bebê de 6 anos, não, mas de 3 anos, 2, 3 que anos, ainda vários acorda. chegam sem estar dormindo a noite inteira. E o legal, assim, porque eu tive muito auxílio, assim, nesse primeiro momento, quando a Luísa nasceu, de receber a orientação correta, né? Então, eu nunca ninei a Luísa, sempre fiquei realmente pertinho do berço dela e tudo, mas ela sempre adormeceu Sozinha. sozinha, né? Desde o primeiro dia em que nós chegamos em casa, que eu tive, graças a Deus, como eu te disse, orientação, um suporte. E assim, nunca tive problema. A Luísa teve eu amamentei até os 6 meses, mas ela era fórmula Mista. e é mista, Uhum. né? Então, assim, ela acordava assim até os 3 meses. Vamos dizer, ela ia dormir tipo 7 da noite, acordava 11, aí se alimentava, amamentava, dava a fórmula tipo 3 horas da manhã e 6 horas estava acordando. Então, assim, foi um bebê que realmente nunca precisou. Isso foi, à medida que ela foi crescendo, ela. Hoje a gente dá boa noite, reza, faz a leitura e ela dorme tranquilamente sozinha, porque já foi É um hábito, um né? hábito que a gente construiu desde muito cedo, né? É. Mari, como é que os pais podem criar um ambiente propício para os bebês, para esse sono dos bebês? Tá, e aí vale para bebês e vale para crianças, né? Primeira coisa, a gente precisa se organizar. Assim, a rotina da criança é muito importante. A gente não tende a pensar o sono de forma isolada. Ah, não, o dia é do jeito que quiser e aí eu vou me preocupar só com a noite. E não é, né? Principalmente quando a gente fala em bebês, o sono da noite é consequência de todo o resto do dia. Se é um bebê que estava super agitado, super estimulado durante o dia, pode ser o ritual mais lindo da noite que não vai casar, a noite não vai fechar. Então, assim. Para adultos e para crianças, o sono da noite ele é uma consequência do dia, né? Ele não é separado. E agora sim, é interessante a gente preparar para esse sono, né? A gente ter, a criança está ali na televisão a gente desliga agora boa noite, vai dormir. É difícil para muitas crianças, né? Uhum. Porque a luz da tela emite uma luz azul que inibe a produção de melatonina, que é o que ajuda a gente a adormecer. Então já começa errado aí. Mas é muito estimulante e mais do que isso, é uma atividade desconectada. Por mais que eu esteja com meu pai sentado aqui do meu lado assistindo a televisão comigo, eu estou focada na TV, Sim. né? Eu não tenho uma conexão com o adulto. E a gente precisa lembrar que a criança, principalmente a criança pequena, ela não se regula sozinha, ela precisa da regulação do adulto. Então, estar conectado com esse adulto perto de dormir é muito importante para que ela se sinta segura, para que ela consiga esse momento de separação que é o sono. Porque por Uhum. mais que eu durma no mesmo quarto do meu pai e da minha mãe, eu estou separado deles, eles não estão cuidando de mim, eu Sim. agora estou dormindo. E eu só me sinto segura se eu tiver tido esse tempo de conexão. Então, assim, aquela história da criança que passa o dia na escola e quando chega já precisa dormir, sem ter esse tempo com o adulto, um tempo de qualidade, que não precisa ser um tempo gigantesco, Uhum. né? Mas precisa ter um tempo de conexão pré-sono para que a criança, inclusive a nível hormonal, quando você está brincando, quando você está em contato com outra pessoa, troca de olhar, a gente libera mais ocitocina, que é o hormônio que ajuda a relaxamento Sim. muscular, né? Tudo tem um porquê, nosso corpo funciona todo muito redondinho, é um organismo. Então, a gente precisa fazer esse preparo e aí a gente se preocupa com o ambiente, né? O ideal seria um ambiente escuro, porque a claridade, a gente vem lá dos nossos ancestrais, macaquinhos, que é dia, e eu estou mais susceptível a perigos, então eu Sim. preciso ficar alerta. Alerta. Então, se eu tenho claridade, o meu corpo vai produzir hormônio para que eu fique acordada, que é o cortisol, que é o oposto da Da melatonina. Inclusive, os melatonina. dois, eles lutam pelo mesmo receptor. Então, assim, o ideal é que seja escuro. Ah, mas meu filho tem medo de escuro. O que é que eu posso fazer? Porque é uma coisa que aparece muito nas crianças Sim. maiorzinhas, né? Principalmente quando eles já estão ali no simbólico, que aí eles já começam a confundir, Na né? faixa O real. dos quatro, dos Os quatro. três, os três já começa, né? Mas aí, quando chega nos 6, a coisa vai engrenando, né? Então, assim, Exatamente. se já existe o hábito, a gente não cria o hábito pela criança. A criança dorme no escuro, gente, pelo amor de Deus, deixa a criança Uhum. dormir no escuro porque é muito melhor. Mas se já existe o hábito, o ideal é a gente que ligue uma luz vermelha. Engraçado, né? Que eu vejo muito quando eu vou visitar bebês, essa questão de, não, A luz indireta. vou deixar uma luzinha, a luzinha do Do banheiro. banheiro.
Olha, já saí com um aprendizado muito diferente hoje. Vou deixar, quando eu tiver meu filho no escuro. Escuro. Gente, a barriga é escuro. Eles não Exato. têm. No máximo, a gente bota a lanterna e ele vê uma incidência ali de luz. O escuro é ok para o bebê. E o pensamento, Mari, que às vezes eu escuto muito até de alguns amigos, né, de algumas mães, ai, ele tá bem cansado, ele vai super dormir, vai dormir muito bem. Isso é verdade ou isso é mentira? É um outro mito. Assim como tem o mito de que de dia o bebê tem que dormir no claro e para aprender que é dia e de noite tem que dormir no escuro. Não, é, gente. Todas as vezes para dormir a gente pode escurecer, é muito mais confortável. Mas também é um mito de que vou cansar ele para que ele durma. Se for uma coisa eventual, às vezes a gente até tem esse resultado. Por quê? Porque existe o que a gente chama de sono de exaustão. O cérebro fica tão cansado que a criança, no meio da brincadeira, quando você olha, a criança morreu. Dormiu. Né? A criança tá ali dormindo. E às vezes ela dura mesmo a noite inteira. A criança que nunca dorme a noite inteira, quando a gente exaure, ela dorme a noite inteira. Mas a qualidade do sono vai pro chinelo. Por quê? Se meu corpo entrou em exaustão, o meu organismo não vai estar preocupado em cumprir todas as funções de sono. Ele só quer desliga. dormir, né? Exatamente, ele desliga. Então, até a parte de gestão, de regulação de insulina, tudo isso é interferido, sofre interferência quando é um sono de exaustão. Porém, na prática, a maioria das vezes, a criança dorme pior ainda. Quanto mais cansada, quanto mais, aquele dia que foi para o aniversário, um monte de personagem, a criança tende a ter mais dificuldade para dormir, né? Tende a ser uma noite pior. Por quê? Quanto mais cansada eu estou, maior o meu nível de cortisol, maior o meu nível de adrenalina. Né? Porque se eu aumento o cortisol, eu aumento a adrenalina. Não adianta só eu ficar alerta. Se eu fico em alerta, meu organismo entende que é porque eu vou Sim. lutar ou fugir. Então, eu preciso de adrenalina também. E aí tende a ser um sono mais agitado, ou então aquela criança que luta para dormir. Uhum. Você vai Sim. tentar botar para dormir, sabe? A criança tá morrendo de sono, mas não se entrega. Não é reparador, né? Normalmente, assim, normalmente ele é entrecortado, porque a gente não dorme. Eu até no começo falei, no sono linear, quando estava falando, mas ninguém tem um sono linear, gente. A gente aprofunda, a gente Sim. sobe, e é natural e esperado que a gente acorde em torno de 5 vezes por noite. Só que são breves despertares, a gente nem sequer se lembra, são questão de segundos. É quando a gente se ajeita ali na cama, mas por que a gente superficializa? A gente meio que dá uma checada. Se não tem um barulho, um cheiro de fumaça, alguma coisa estranha, se eu tô seguro e vou voltar a dormir. Mas a gente não tem nem muitas vezes consciência. O grande problema é quando as crianças superficializam. Se eu dependo do adulto para me sentir segura, eu choro. Sim. Do jeito que se a gente sentisse o cheiro de fumaça, a gente ia despertar e ia se levantar, a criança, quando ela dá aquele leve despertar, olhou pro lado e tá só, porque ela não tá na condição ideal dela de sono. Sim. E falar nesse despertar, principalmente quando eles vão crescendo, a gente lida muito, recebe muito esse tipo de pergunta, como é que os pais podem lidar com os medos, né, e pesadelos noturnos? Bora lá. Os medos. Na verdade, sim, o pesadelo ele é muito relacionado ao medo, né? Porque você falou na história do noturno, não é um terror noturno. A gente não está falando num quadro, Sim, né, de terror. A gente está falando do pesadelo. Pesadelos eles acontecem de forma eventual e ao longo do sono. É um sonho ruim. Então, assim, do mesmo jeito que durante o dia a criança demonstra o medo de algumas coisas, até porque é natural, todos nós vamos sentir. E se o mundo ainda é muita novidade para ela, ela tem a quantidade de coisas Sim. que ela vai temer maior do que a gente. Sim. É natural, ela está descobrindo o que é que rola e o que é que não rola, o que é real e o que não é. E aí, nesse processo, é esperado ter uma fase, né? Normalmente entre 3 e 6, onde isso acontece mais, mas ao longo da primeira infância pode acontecer. Então, a criança acordou com um pesadelo, se é pesadelo, ela consegue se lembrar do que estava acontecendo. Ela tem um relato de alguma coisa, pelo menos ela demonstra estar assustada. A gente precisa acolher. Esses despertares eventuais, gente, faz parte da Faz primeira parte. infância, eventualmente, assim como faz parte da primeira infância, a gente acordar para olhar se deu febre, faz parte da sim. primeira infância alguns despertares. Óbvio que alguma criança mais do que a outra. Não sendo uma coisa exacerbada, a gente vai tratar ali na noite. A gente acolhe, entende o que foi que aconteceu, explica para a criança, autorregula não, corregula a criança, porque ela não se regula Sim. sozinha, acalma a criança e ela volta para dormir de novo. Quando é uma criança que tem pesadelos de repetição, ou sempre o mesmo tempo, ou numa frequência maior, acho que vale a pena procurar um profissional. Aí a gente pode falar de terror noturno, seria algo... Qual a O terror diferença? noturno não. O terror noturno ele não acontece em sonho. Certo. Né? Ele acontece no estágio REM de sono, e
pesadelo acontece no não REM. No não REM, a gente tá sonhando. Quando ele tá sonhando, eu acordei assustada, eu sei o que aconteceu. No terror noturno, é uma condição onde a criança nem sequer... É muito difícil você acordá-la. Ela tá gritando, ela tá agitada, ela tá chorando. Você tenta falar com a criança, normalmente no começo da noite, né? Isso acontece. Quando a criança acorda, ela não entende porque você tá ali. Mãe, sabe assim, tipo, ela tá bem. Ela acorda bem, aí ela volta a dormir. Então, é uma condição desregulatória do sono, mas é um outro quadro, né? Em geral, o tratamento é só a gente abaixar a estimulação ao longo do dia, a gente precisa aprender a conter, porque tem consequências para a família, né? Porque normalmente são de repetição. Acontece, criança tem um episódio de terror, acontece. Mas o mais comum é ter a síndrome do terror noturno, que aí ela acorda numa frequência, mas em geral, à medida que ela vai amadurecendo, isso vai deixando de acontecer, né? Vai reduzindo e vai deixando de acontecer, na grande maioria dos casos, é assim que se trata. O pesadelo, quando é uma coisa mais frequente, a criança que está com muito medo de monstro, e aí isso aparece em repetição no sonho, às vezes vale a pena uma terapia. Né? Uma criança que está com outras questões ali que ela precisa se sentir segura para conseguir fluir. Mari, não está no nosso script, mas vou te fazer uma pergunta em relação a quando entra para um quadro de sonambulismo. Eu ia também fazer essa pergunta. Tá. O sonambulismo é assim, primeiro que quem já teve criança pequena, a gente vê que criança se mexe muito, né? Sim. Os bebezinhos, a gente vai dormir com a cabeça para um lado do berço, às vezes vai para o outro lado. Então, assim, normalmente a gente nem fala em sonambulismo em crianças menores, porque existe uma via de comunicação entre cérebro e corpo, que nas crianças é muito mais ativa, inclusive por conta da musculatura, né? Se a gente pensar ali no risco de morte súbita, é porque a musculatura é muito frágil. A criança não entra nos estágios mais profundos de sono no começo da vida exatamente como uma forma protetiva. Assim, depois dos 6 meses, elas já entram nesse estágio mais profundo de sono, mas essa via ainda é muito ligada. Então, é muito comum a criança que está aprendendo a bater palma dormindo, né? Que isso não caracterizaria um sonambulismo. Normalmente, esse sonambulismo só é diagnosticado mais na frente, né? A gente, até 3 anos, a menos que seja uma coisa assim mais incisiva, né? Da criança que se levanta. A criança levantar. Que não é muito comum, né? Até porque nessa fase tá dormindo ou no berço, no começo berço, não tem muito risco. E depois vai para a caminha baixinha e ainda tem alguém ali perto que faz a contenção física. Mas normalmente se fala em sonambulismo mais velho e, de novo, não existe... Pelo menos eu desconheço, um tratamento para o sonambulismo. Sim. Existe uma preparação do ambiente para o sonâmbulo. Certo. Né? A gente precisa preparar este ambiente, as pessoas que estão perto. E assim como no terror noturno, a tendência é que ele vá reduzindo com a idade. Tudo, quanto mais estimulado, quanto mais cansativo o dia, a tendência é que aumente, nos 2 cenários, aumente a apresentação. Mari, falando nessa falta, né, do sono, nessas noites de sono para essas crianças mais agitadas, quando elas estão em idade escolar, na fase escolar, o que é que essa falta de sono afeta no desempenho e no comportamento dessas crianças? Tem tudo. Não é tudo, mas vai. Tudo. Era aquilo que a gente estava falando lá no começo. A criança precisa estar descansada, o cérebro precisa estar descansado para que a criança esteja apta para aprender, para que a criança se interesse por um conhecimento novo. Né? Então, a gente já começa a dar base. Se a criança já não está afim no começo do dia, porque tem as crianças que estão na escola, mas estão apáticas, que estão deitadinhas ali no colchonete, que não conseguem... Sabe assim, quando eu acordei, mas a alma ainda não ligou com o corpo? Sim, pronto, que estão com a cabeça baixa na carteira. Exatamente. Que acontece muito na adolescência. A gente tem assim, os professores têm que ter um cuidado extremo com isso. Mas aí vai além dos professores, porque assim, vem muito de casa. Né? Porque o que acontece? Na adolescência, a gente, para os bebês, né? Primeira infância e a velhice, a gente tende a ser mais vespertino. Então, a gente acorda mais matutinos, eu falei errado. A gente tende a ser mais matutinos, então a gente acorda mais cedo, tende a dormir mais cedo. Em sua maioria, somos assim. Com a puberdade, a produção de novos hormônios, a tendência é que vá puxando para ser mais vespertino, né? Então, eles tendem a querer dormir mais tarde, a querer acordar mais tarde. Mas, socialmente, isso não é possível. A escola continua, às vezes, começa até mais cedo do que os bebês. E aí, o que acontece?
Fora a parte fisiológica, também tem uma coisa cultural. Aí você está crescendo, você dorme mais tarde, as programações são mais tarde, ganhou o telefone, que vai atrasar horas esse De início sono. do sono. E aí a necessidade do sono não diminuiu. Se diminuiu, diminuiu muito pouco. O adolescente com 9 horas é no limite ali para ele, para dormir o suficiente. Só que o que a gente vê na prática é adolescentes indo dormir 11 horas da noite. Sim, até porque, por exemplo, esses adolescentes que quando a gente está falando de ensino médio, a maioria passa o dia na escola e às vezes quando chega à noite ainda vão fazer os cursos extras, que a maioria vão até 10 da noite. Então é muito Como é que não complexo. dorme, né? Assim, A gente lembra da nossa época, né, Mari? Eu realmente fui um adolescente que eu precisava. Eu continuo precisando dormir, né? Eu tava brincando que eu continuo adolescente. Mas eu durmo. A primeira aula, que eu lembro que na época começava às 7 da manhã e você tinha que chegar às 7 da manhã, porque senão você não entrava. Eu não estava Eu- ligada ainda. Não tava. Minha alma não tinha voltado pro Não meu corpo. existia. E eu dormia a primeira aula inteira porque eu não conseguia. Era mais forte do que eu. Pois é, que aí entra em toda uma ossada que vai além, né? Se a gente for lá para Sul e Sudeste, já existe esse nível de discussão das escolas Sim, começarem mais começarem tarde. um pouco mais Da tarde. gente conseguir minimamente se adaptar ao que é natural, porque isso é o procedimento natural. Na verdade, a gente ainda vem, né? Por que que antigamente não se tinha isso, não se falava tanto disso, mas era muito comum a siesta. Então, assim, se estudava de manhã, mas o pós-almoço a gente tinha. Sim. Tinha aquele Tinha soninho. aquele Gente, se a gente ainda for para o interior pesado, Tem. ainda fecha tudo. Mas deixa eu te contar tem. uma coisa. Até sair de casa, até me casar, era assim, era religioso. Eram 30 minutos, eu colocava o pijama, eu ia almoçar em casa, colocava Todo um o ritual. pijama, tinha todo o ritual. E eram 30 minutos, não era mais necessário mais do que 30 minutos. Quando eu casei, eu passei a almoçar na escola. E aí, eu mudei esse Perdeu, né? hábito. Mas, Mari, eu passei 6 meses com dor de de cabeça. cabeça. Porque imagina, eu passei 28 anos da minha vida tendo esse hábito. E aí, do nada, cortou o hábito. Mas esse hábito, se todos nós, naturalmente, pudéssemos estar num ambiente propício de relaxamento, que é o que a gente recomenda para as crianças. Então, assim, criança em idade escolar, normalmente quem fica no integral tem esse Hábito. pós-almoço, é sem estimulação, porque o nosso corpo dá uma baixa no funcionamento. É um horário que não é um horário propício para você aprender nada, é um horário que é para parar. É um horário longo? Não, é um descanso no meio do dia. Né? A soneca, os bebês, a última soneca que fica é uma soneca pós-almoço, né? Que é natural. Só que é o que a gente estava falando, os adolescentes não só perderam isso aqui, porque dormir é coisa de bebê. Né? A nossa Sim. sociedade tem um pensamento de sono que é perca de tempo. Dormir é não produzir. Sim. Dormir, É aquela frase do Instagram. Enquanto eles dormem, eu produzo. né? Enquanto eu durmo, seu concorrente trabalha, estuda. Gente. Mas só que qual é a qualidade disso? Entende? Se eu não Quantos durmo, anos ele vai sobreviver sem dormir, né? se eu não. A gente tá uma geração extremamente adoecida, né? A gente tem visto cada vez mais cedo as pessoas adoecendo por conta desse ritmo acelerado que a gente está vivendo. Um dia você está vendo uma propaganda, um monte de televisão. Mas estava passando televisão, alguma propaganda que a gente está vivendo numa velocidade 2. Sim. Né? E o nosso corpo não foi feito para isso. Né? A gente precisa. E, Mari, essa siesta, né? Porque a gente sabe que tem um tempo limite, né? É bom dar essa pausa, mas tem adolescente que quer dormir, principalmente, né? Normalmente não. Eu A tarde toda, eu dormia, né? assim, de Não pode atrapalhar o sono. 1h30 até 4 horas da tarde. A mãe saía pra trabalhar, ficava até 4 pequeno horas. cochilo. Um pequeno cochilo. Qual E é? era de farda, viu? Ainda. Era de Ai, meu farda. Deus. Aí, comigo, como são 7 anos que nos separam, né? Eu não tinha eu ia pro colégio, então não tinha. Não tinha essa chance. Aí não tinha essa chance. É assim, isso vai. Tudo no sono varia muito, é muito pessoal. Né? Porque como eu estava falando no começo, existem os longos dormidores e os baixos dormidores. Tem pessoas, não sei como era a Marcela, mas tem gente que dorme até as 4 da tarde. Se você botar às 10 horas da noite para dormir de novo, dorme. Tá tudo E bem, dorme né? bem. No final de semana eu continuo fazendo isso. E dorme E de dá boa, super certo. né? Inclusive, ontem eu tava falando na terapia e a minha psicóloga disse que a minha forma de relaxar é dormindo. Desligar. A única De forma que você tá conseguindo É desligar. a única forma que eu desligo é dormindo. É a forma que eu processo as coisas é dormir.
Todos nós processamos dormindo, mas sim, você Eu sou uma baixa dormidora, eu tenho que... Gente, meu sonho é ver, eu não nasci baixo dormidor, eu tô mais pra uma sala. Durmo horrores, dolores e fico ótimo. Exatamente. Tudo se acalma quando eu Foi durmo. por isso que eu fui estudar sono, gente. Não era normal, não tava bem. Meu primeiro filho, minha primeira noite com quase 3, gente, não era gente. Porque aí eu já trabalhava com criança, eu sou psicóloga clínica e eu trabalho basicamente com criança. E eu disse, meu Deus, eu posso ser uma mãe tão melhor, mas eu não tenho estrutura, porque eu tô muito cansada, eu precisava dormir. Então eu comecei a estudar sono nessa curiosidade, porque há 13 anos atrás, lembro que eu falava com o pediatra, ele dizia, total, ele dizia, leia o Nana Neném. Se você conseguir aplicar, ele vai dormir. Gente, nada contra o Nana Neném, é uma técnica que realmente é respaldada. Porém, contudo, entretanto, você entrar com a técnica sem todo o preparo antes que é preciso ser feito, é muito... Eu acho que é adoecedor para a criança, mas é muito adoecedor para os pais. Qual era a chance de eu botar o meu bebê no berço e esperar 20 minutos ele chorando para eu ir lá nenhuma? Eu lembro que eu dizia assim, ou eu rasgo o diploma da psicologia e durmo, ou eu vou estudar esse negócio. Eu preciso entender como é que funciona o sono e como é que a gente vai organizar. Porque é isso, é óbvio, eu estava fazendo um monte de coisas erradas, né? Um monte de crenças daquela época, dessas todas. Você tem que pensar, na verdade, na época do meu tinha... Não sei de onde saiu a informação de que luz azul ajudava a criança a acalmar. A luz azul realmente ela é relaxante muscular, né? A parte difícil. Eu enchi o quarto dele de luz azul e ligava de noite para ele dormir. Ele dormia, claro que ele não produzia melatonina, ele passava a noite quase inteira acordado. E era o oposto, né? Porque a gente sabe Exatamente o oposto. Porque hoje, por exemplo, a luz do ar-condicionado a gente desliga porque aquilo ali tá sugando, né? Tá atrapalhando. A gente de olho fechado, a nossa retina capta que tem claridade. Então, assim, ela só não capta se for a frequência de luz vermelha. Qualquer outra a luzinha vermelha agora que vem lá dos Estados Unidos, as mamães trazem. É porque né, a gente estava falando da história do medo, né? A gente pode deixar a criança que já tem o medo, a gente põe um ponto de luz vermelho, porque se a criança acorda e abre o olho, ela consegue enxergar o ao redor. O vermelho tá ali. Mas ela de olho fechado, isso não atrapalha o funcionamento do sono dela. Perfeito. Vamos lá. Estamos quase chegando ao final, mas é tanto assunto, é tanta coisa boa que eu tenho várias perguntas aqui. Mari, quais são as estratégias que os pais podem usar para ajudar as crianças em idade escolar a priorizar o sono? Isso. Né? Porque às vezes a gente tem a ansiedade, a gente conversou até em outro podcast sobre isso, de colocar em muita atividade, né? Sai da escola, às vezes tá no integral, ainda vai para outra atividade, enfim. E acaba que a criança chega em casa 8h30, 9h, necessitando do contato com a família, né? Os mini executivos. Os mini executivos. Então, como é que a gente pode, quais estratégias práticas a gente pode dar como dica para esses pais para priorizar o sono em relação às atividades? Mini executiva, tá? E aí, entra a tia chata que eu digo, aí eu vou rasgar meu diploma também, porque eu digo, não dá, essa criança não pode ter esse tanto de atividade, porque ela quer fazer tudo e aquela ansiedade, eu quero que ela faça piano, eu quero que ela faça inglês. Eu ia falar, o piano e o francês, é o clássico. Exatamente, eu quero tudo, eu quero que ela faça. Aí eu, gente, culinário, calma aí, vamos priorizar, né? Pronto, é aí o que a gente precisa. De novo, a gente é o tempo inteiro bombardeado. E, obviamente, que a gente quer oferecer o que é de melhor. Óbvio que se você tem um estímulo para dar da culinária, é importante. Se você for pesquisar o da música, é importante por outro motivo. Mas não adianta a gente querer tudo, porque a gente sobrecarrega o cérebro. Né? A gente precisa ir com calma, entendendo qual é a preferência, o que é que a criança curte mais. A gente pode até ofertar variado. Né? Esse semestre a gente vai botar nisso aqui. Vamos testar outra coisa? Se você gostou muito, você volta. Mas é importante algumas coisas assim, muito básicas. A gente precisa entender que as crianças precisam ter tempo para nada. Nada. Esse horário tu vai fazer o quê? Muitas vezes você pega na clínica, que horas ela faz nada? Nenhuma. É esse o ócio que é o ócio criativo. Que é a hora que a criança aprende a se entreter sozinha, que é a hora que ela vai parar para saber o que ela está sentindo. Porque se ela está o tempo inteiro em aula disso, aula daquilo, tem um adulto todo o tempo ali na frente, muitas vezes passa batido até o que a gente está sentindo. A gente começa a produzir sintomas. Aí eu já entrei na parte da psicologia, mas é muito comum. Eu ia dizer isso. Muitas nós vezes nós adultos fazemos isso o tempo inteiro e não nos permitimos sentir as coisas. Marcela não pegou a geração que dirigia sem celular. Exatamente. Mas a gente parava no sinal, a gente pensava na vida. Orkut, falecido Orkut, existia a comunidade que super cheio de gente, pensa em tudo antes de dormir. Quem é que pensa em alguma coisa hoje em dia antes de dormir? Acabou.
Né? Então, assim, os consultórios de psicologia agradecem porque estamos cada vez mais Ixi, sendo requisitados. E eu Mas brincava que a hora de dirigir não é mais, já a hora de dirigir é ouvir os WhatsApps, que eu sou meio assim. podcast, a hora de ouvir É podcast. a hora de ouvir podcast e a hora de escutar o WhatsApp, porque eu, Exato. assim, quando eu tô na escola, eu não pego no celular. É atendendo, é muito difícil, meu celular Conseguir vira ver. assim, enfim, Segundo milhares plano. de É um mensagens. horror. É bem complicado, eu sou péssima de telefone. Aí ela quer resolver tudo de noite quando ela chega em casa, olha. Exatamente. E Olha, aí, olha como é legal isso. Não é isso? Aí a gente cria uma geração de filhos com pais distraídos digitalmente, que é exatamente o que eles estão tendo hoje em dia. E aí, assim, essa ânsia de propiciar muita coisa para as crianças, a gente está tirando tempos básicos. O tempo de não fazer nada, um tempo programado para brincar. Sabe assim, esse é teu tempo para. E aí, às vezes, a gente bota em um monte de aula, aí a gente sabe que é importante. Aí, então, vamos comer aqui mais um pedacinho de som, deixa ela brincar ali um pouquinho. Vamos agora, ela precisa também ficar comigo. Gente, se a gente for seguir a cartilha do Instagram todinha, que a gente tem que ter uma horta em casa, para cozinhar da nossa própria horta, a gente não vai viver. Não. E Né? Ma- Então, prioridades. e Mari, pegando o teu gancho, esse é o nosso próximo tema do podcast, que é o brincar. A importância do A brincar. importância do brincar. Então, depois que a gente viu sobre o sono, é isso, né? E Mari, assim, a gente está finalizando agora. Na época que você teve o seu primeiro filho, 13 anos, só existia uma literatura para a gente consultar. E hoje, assim, se fosse deixar alguma dica para os pais, tanto o que os bebezinhos vão chegar agora, quanto com os pais que já estão com filhos em idade escolar, indicaria alguma coisa bacana para que a gente possa colocar aqui o link? Hoje em dia a gente já tem bem mais materiais. Na verdade, não é nem que naquela época só tinha o neném, mas ele era uma técnica. Também tinha 12 horas de sono com 12 semanas de vida, que é uma ilusão, né? Então, assim, hoje em dia a gente já tem mais. A gente tem um bem legal que é da Jéssica. Esse negócio não combinado, eu esqueci o nome do livro, Não, mas a gente é o coloca o sono. link. Exatamente, a gente hoje em dia a gente já tem mais material. Mas assim, mais do que receita pronta, as pessoas podem ler, elas podem se informar. Na verdade, hoje em dia a informação é muito fácil, Sim. né, via Instagram. Mas a gente precisa ter muito cuidado com qual é a Qual informação é a que a gente informação está que a gente está consumindo. consumindo? Porque do mesmo jeito que ser hiperestimulado é ruim, ter muita informação gera muita ansiedade. Então, é uma coisa que eu digo muito, vai, monta um curso online, vai ficar rico. Gente, não adianta, porque eu tenho que de bebê para bebê. Não tem uma receita de bolo. Eu preciso sentir qual é a necessidade daquela família, qual é a necessidade daquele bebê. Então, assim, conhecimentos básicos de sono, vou passar uns livros e tu põe o link, que eu acho que é importante, Certo. porque a gente não estuda sobre isso, a gente não sabe, né? Mas, em geral, conheça seu bebê. Sinta qual é a necessidade dele. E assim, eu ia dizer que isso nunca é demais. Às vezes tem gente que passa o dia todo botando para dormir. Mas, em geral, a gente tenta tirar as horas de sono e acha que não vai fazer falta, mas faz falta em todo o resto da vida. Então, assim, dormir o mínimo necessário, né, para a criança, pelo menos 9 horas, é essencial para todo o resto do desdobramento, inclusive para a educação emocional. Quando a gente vai trabalhar a educação emocional na clínica, é importantíssimo que essa criança esteja descansada. E não só para os bebês, né? Porque eu acho que a gente fala muito essa questão do bebê, da criança. Mas o adolescente, né? O adolescente também, às vezes a gente fica muito, muito preocupado com o adolescente, essa questão cognitivo, das aulas. E aí ele não descansou. E ele não não tá descansou, só batendo na parede, né? Exatamente, ele só tá se cansando porque ele não tá amadurecendo isso. Então eu acho que é uma constância, é cuidar sempre do sono do seu filho até que ele tenha idade suficiente, maturidade. Pra gente cuidar. Né? Aquela coisa, a gente exatamente. precisa lembrar do exemplo. Não adianta só eu cuidar dele e dormir 4 horas por noite e estar Exatamente. exaurida e ele vendo, né? E é isso que eu ia dizer, para a gente finalizar, eu acho que o que fica também de conselho, né, para as famílias, a gente vai até trabalhar depois algumas dicas, é cuide de você também, né? Eu lembro que um dos meus últimos cursos, né, de pós-graduação, eu chegava 10h30 da noite, eu não conseguia dormir antes de 1h da manhã, porque o cérebro estava a Cheio 1000 de por informação, hora, cheio de informação. Então, assim, vamos procurar atividades que façam também com que a gente relaxe, com que a gente possa estar mais tranquilo, ter uma noite bacana de sono e estar Tem uma coisa paciente que eu sempre falo. e aberto, A né? gente não dá o que a gente não tem, né? E a gente precisa estar bem
para cuidar dos nossos filhos. Então, a gente também precisa cuidar do nosso sono. Mari, muito obrigada, eu amei. Foi ótimo, Mari. Muito prazer. Eu obrigada. acho que teria que mais 2 horas de podcast, porque eu tenho várias perguntas ainda. Mas eu amei. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal. E seja bem-vindo várias vezes ao Na Sala da Diretoria. Com certeza.